Semana passada nós começamos essa série, não somos desse mundo, não sou desse mundo, e eu disse que a ciência já tem falado sobre isso, que talvez a gente tenha, que a vida nesse planeta tenha vindo de outro planeta, de uma outra base celestial em algum lugar. É muito interessante isso, porque Jesus um dia, diante de Pilatos perguntou para Jesus, falou, você é o rei dos judeus? E Jesus falou assim, meu reino não é desse mundo. E nós dissemos isso semana passada e depois nós acabamos o nosso culto com uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos e por nós, onde Jesus repete essas palavras. Ele pede para que Deus cuide de nós e Jesus diz assim, eu não sou desse mundo como eles também não são. Então Jesus está meio que deixando claro para a gente que tem alguma coisa para a gente compreender nessa coisa toda de espiritualidade. Que provavelmente o reino que mais nos importa não é esse reino aqui do nosso dia a dia, de comer e trabalhar, dormir, mas tem alguma coisa a mais. É isso que eu acho que Jesus está dizendo nessas palavras. E vamos ser sinceros, vamos trazer a coisa para o nosso dia a dia. Não é verdade que, às vezes, diante de uma crueldade, algum ato de muita maldade, você não sente uma sensação de que algo está muito errado nesse planeta? Sim ou não? Não é verdade? Aquelas crueldades absurdas. Tanto que a gente fala que aquela crueldade, aquele ato foi desumano. Não é assim que a gente fala? Não foi humano. Foi desumano, foi sem humanidade, como se nós estivéssemos dizendo, pô, a pessoa que faz uma coisa dessa parece que ela não é como a gente. É muita crueldade, né? Então a gente usa esse paralelo, essa analogia. Mas a gente usa essa analogia para o bem também. Não é verdade que diante de coisas muito boas, de atitudes muito bacanas, a gente também fala, puxa vida, que pessoa sensacional, parece que ela não é daqui, é muito amor, é muita dedicação. Quando você pensa na Madre Teresa de Calcutá, você fala, como que assim, que uma mulher dedicou a vida toda a cuidar de órfãos, viúvas e pessoas desamparadas? Você fala, mas que coração é esse? Né? É além da humanidade. Né? E eu sou assim, hoje é o Dia das Mães, né? Eu sou assim com a minha mãe, eu tinha essa relação com ela, de uma afetividade, uma proximidade, eu achava minha mãe de outro planeta. E ela foi tão generosa com a gente, comigo, com a minha irmã, e com tantas outras pessoas. Minha mãe serviu literalmente milhares de pessoas, ajudou moças a se recuperar e tal, etc. Já contei aqui a história, não vou contar agora. Mas da mesma forma a gente fica assim, fala, nossa, isso parece de outro mundo, não parece que é o mesmo contexto. Né? É disso que nós estamos falando. E nós estamos lendo a epístola de 1 Pedro, que nada mais é do que uma carta que Pedro escreveu, e Pedro abre essa epístola falando desse mesmo assunto que a gente está trazendo aqui para vocês. Pedro diz assim, no primeiro versículo da epístola de Pedro, ele fala assim, Pedro, sou eu, né, apóstolo de Jesus Cristo, estou escrevendo para quem? Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos pela Galácia, Capadócia, Síria, Londrina, Nova York, como se Pedro estivesse falando isso para nós. As palavras que eu vou escrever e que eu estou escrevendo aqui, são para todos esses irmãos, esses cristãos que estão espalhados por aí, que sentem que alguma coisa está muito errada, que sofrem por acreditar de uma forma diferente do que a maioria acredita. É para vocês que eu estou escrevendo essas cartas. E eu quero lembrá-los, como eu disse na semana passada, se você ainda não é um cristão e está aqui, não se preocupe. Essa palavra também é para você, porque você pode entender um pouco melhor como que é o nosso caminhar com Jesus Cristo, a base da nossa fé e o que a gente faz quando a gente conhece Jesus Cristo. Por que a gente muda de atitude? Por que a gente começa a agir, pensar diferente? Então é uma boa oportunidade para, mesmo que se você não é cristão, você se sentir bem no nosso meio e aprender um pouco sobre isso. Semana passada, quando eu acabei de pregar aqui, eu desci e fui abordado ali por uma pessoa muito simpática também, essa igreja é cheia de gente simpática,
que me disse o seguinte, falou assim, você assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo? Eu falei, ainda não. É um filme que está no cinema, não sei se vocês sabem, acho que está no Shopping Norte e no Catuaí. Eu estou falando assim porque eu recomendo esse filme. E eu falei, não. Ela falou, mas incrível, porque tudo que você falou está no filme. E aí eu fui assistir o filme, obviamente, no meio da semana. E é exatamente sobre a mesma época que Pedro escreveu a epístola dele. É a história de Paulo, o filme, eu gostaria que vocês assistissem, mas é exatamente na mesma época, entre 60 e 67 do primeiro século, quando o imperador era Nero, e foi aquele imperador cruel, que mandava matar os cristãos, colocava nas arenas para enfrentar leões. Isso tudo é citado nesse filme do apóstolo Paulo. E mostra algumas cenas chocantes que eu falei aqui semana passada, que os cristãos, a vida não tinha valor nenhum para quem era cristão naquela época, para os soldados romanos, para o Império Romano. Eles, na rua, eles abordavam uma pessoa e se ela não tivesse a documentação correta e se ela não conseguisse esconder que ela era cristã, ela era pega na mesma hora, muitas vezes na mesma hora já amarrada num tronco e tacavam fogo na pessoa. Era assim o contexto em que Pedro escreveu essas palavras. Crueldades a ponto de que assim, os pais às vezes eram mortos nessas arenas pelos leões e tudo, e aí tinha as viúvas, os órfãos. Esses órfãos, essas viúvas eram estuprados, violentados na rua, viravam prostitutas e prostitutos. E os meninos, era assim que se tratava o povo cristão nesse contexto que Pedro escreveu isso. Então você olha para a sua vida, você acha que sua vida está difícil? Se a gente conseguisse imaginar um pouquinho do que acontecia com esses cristãos aqui, de certa forma isso vai trazer um pouco de alívio para a gente. Porque você vai falar, nada é comparado ao que eles passaram e estavam passando quando Pedro escreveu isso. E o que Pedro escreveu para eles? Tenham esperança. Não perde a esperança. Imagine, nessa situação, você ouvir isso, essas palavras, não perca a esperança. Mas não tem onde me apegar, está tudo caindo, está tudo ruindo. Meus pais já foram mortos, toda a minha família já foi morta, eu estou vivendo escondido, não tenho o que comer, porque era assim. Né? Hoje a gente tem problema, às vezes, para pagar um aluguel, para colocar gasolina no carro. Eles não tinham água para tomar, água potável, eles não tinham comida, e eram mortos a qualquer momento. E Pedro está falando, gente, não percam a esperança. Não percam a esperança. Eu sei que todos estamos enfrentando lutas, é um momento delicado do nosso país, mas Pedro está falando a mesma coisa para a gente. Olha, se você perder a esperança, aí você perdeu tudo. Não perca a esperança. Tem coisa além do que você está vendo. Tem coisa acontecendo, tem coisas espirituais, tem um reino que não é esse reino que você está participando, que não faz parte da política que você vislumbra na televisão ou a cada dia. Tem um outro reino, uma outra coisa que te faz, que te dá essa esperança. E Paulo, nesse filme que está no cinema, tem uma cena muito interessante que ele está diante do, chamava assim, o prefeito da cadeia. Aí o prefeito da cadeia fala, mas de onde que vem essa sua esperança? E Paulo fala da ressurreição de Jesus Cristo. Porque fazia 27 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Então, tinha muita gente viva que presenciou Jesus morto na cruz, depois ressuscitado. Então, não era uma coisa que... Não tinha como inventar um boato de que Jesus ressuscitou. Porque era fácil não comprovar que não era verdade se fosse um boato. Mas muita gente viu. A Bíblia diz que durante aqueles 40 dias que Jesus passou na terra depois de ressuscitar, cerca de 500 pessoas viram Jesus. Então era muito fácil. Aí, diante dessa pergunta, Paulo falou assim, o cidadão perguntou, e Paulo falou, olha, minha esperança toda está na ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus fez isso, se ele morreu e ressuscitou, ele provou para mim e para todos nós cristãos que existe algo mais. Porque ninguém fala assim, vou morrer, é enterrado, daí no outro dia a pessoa está aí conversando, né, com o outro.
Então Jesus comprovou com a sua morte e ressurreição que existe um outro reino, que existe um reino que não é desse mundo. E aí, Paulo respondeu assim para o prefeito da cadeia, falou assim, olha, você acha que alguém ia morrer por alguma coisa que não tivesse certeza? Você acha que eu ia estar aqui nessa situação se eu não tivesse absoluta certeza da ressurreição de Jesus Cristo? É por isso que Paulo estava ali preso, condenado, e depois, não posso contar, senão é spoiler. Enfim, viveram felizes para sempre, alguma coisa assim. Mas Paulo e Pedro repetiam, tenham esperança, tenham esperança, tenham esperança, tem um reino que não é esse que você está vendo, tem algo que não é isso que você está vivenciando. E aí eu quero fazer um exercício com vocês. Vamos imaginar, se a gente pudesse, nesse momento, fazer uma viagem no tempo, naquelas máquinas do tempo, né? Se a gente pudesse fazer uma viagem no tempo e aparecer naquele contexto do século, do primeiro século, no ano lá de 63, 64, se a gente pudesse aparecer naquele contexto, os cristãos sendo torturados, queimados vivos, jogados para os leões, a gente chegasse ali, aquela pequena comunidade cristã vivendo escondido, com medo de ser mortos ou entregues aos leões. Se a gente tivesse a oportunidade de chegar ali e conversar com eles e fizesse a seguinte pergunta, você acredita que um dia essa cidade que está destruindo vocês, acabando com tudo, aparentemente tirando a esperança de todo mundo, você acredita que um dia Roma vai ser o centro do cristianismo no mundo? O que vocês acham que eles iam responder? Sim ou não? Impossível, não tem como, imagina, que loucura você pensar isso. Não tem como imaginar, imagina, o Império Romano contra aqueles pobrezinhos daqueles cristãos, como que isso vai avançar a um ponto onde, imagina, vai fazer uma catedral com o nome de Paulo? De jeito nenhum, não tem na mínima condição. Ou então uma catedral maior ainda com o nome do Pedro, esse que está escrevendo aqui. Não tinha como se imaginar isso naquele contexto, não tinha como. A não ser que seja verdade, que exista um reino que não é desse mundo, que talvez nós pertençamos a esse reino, e que esse reino pode nos dar essa esperança, que talvez naquele momento eles não tivessem, mas se hoje eles estivessem aqui vivos, imagina, você ter a sensação e poder ver assim, que o cristianismo é a maior de todas as religiões na Terra hoje. Maior do que qualquer outra. Roma, Itália, para todo lugar que você vai tem uma cruz, tem uma igreja. Como que isso podia ter acontecido se não houvesse um outro reino? Bom, enfim, Pedro está falando dessa esperança, então nós vamos continuar investigando a epístola de Pedro. E ele tem algo muito importante para a gente conversar hoje. Na semana passada nós falamos que a gente tem uma fé que não é desse reino, não é desse planeta. Né? Nós cremos de forma diferente. Nós cremos num Deus invisível, nós cremos em Jesus, que é Filho de Deus. Então nós temos já uma fé diferenciada. Hoje nós vamos ver que tem mais alguma coisa que pode ser diferente em nós. Então se você trouxe a sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, vem de Apocalipse voltando, que você chega em 1 Pedro rapidinho. No primeiro capítulo ainda, versículo 13, Pedro começa a falar assim, como que a gente pode, então, ser diferente, como que a gente deve agir nesse mundo perdido do jeito que está. Então, isso ele está escrevendo para você hoje e para aquelas pessoas que estavam naquele contexto caótico, doentio, cruel, né? Pedro está escrevendo, ele falou, olha, pessoal, é o seguinte, estejam com a mente preparada. Quer dizer, é uma questão também de ter consciência intelectual, não é só uma coisa emocional, aliás, não é emocional, né? É espiritual. Mas, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios. O que Paulo está querendo, Pedro está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, gente, levanta essa cabeça, fica assim não, sejam sóbrios, preparados,
prontos para a ação. Não fica se encolhendo, não. Você está com medo de morrer? Você está com medo de ser comido pelos leões ou de ser queimado numa fogueira? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, sejam sóbrios. Estejam prontos para a ação e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Um dia tudo vai ser revelado. E as coisas vão se revelando, Jesus vai se revelando. À medida que você vai conhecendo Jesus, Ele vai se revelando a você. E as coisas vão sendo reveladas. O contexto que eu acabei de falar aqui do primeiro século, já se revelou diferente hoje. A revelação sobre Jesus hoje é clara, todo mundo conhece a história de Jesus, todo mundo tem a oportunidade de seguir Jesus. Como eu disse, o cristianismo é a maior de todas as religiões hoje. Quer dizer, Jesus foi se revelando e Ele continua sendo revelado. E um dia a gente vai ver face a face, é isso que a Bíblia nos diz. Mas Pedro está falando especificamente para aquele povo ali. Não percam a esperança, tenham esperança na graça. E o que eu posso fazer até lá, Pedro? É uma ótima pergunta, né? Ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Isso parece complicado? Vamos tentar descomplicar um pouquinho. Primeiro que ignorância não é um palavrão, não é uma ofensa, né? A gente acaba achando que mas ignorar alguma coisa é não saber alguma coisa, né? Eu ignoro, eu não sei nada de fazer comida japonesa, eu nem gosto, não me convidem para comer, eu não sei nada sobre isso, então eu sou um ignorante em comida japonesa. Para mim aquilo lá tinha que ser tudo frito, peixe cru, não faz sentido, é um limãozinho, joga na frigideira, né? Enfim, eu sou um ignorante em comida japonesa. Tá? Eu sei que eu estou ofendendo alguns apaixonados, minha esposa é uma apaixonada por comida japonesa, mas enfim, eu quero dizer o seguinte: ignorar é isso, ser ignorante é isso, eu ignoro aquele assunto. Então, o que Pedro está dizendo assim, é que a gente tem um período da nossa vida que a gente é ignorante em relação às coisas do reino de Deus. A gente não sabe, você não aprendeu, você não foi ensinado, ou não te ensinaram da forma correta. Então você foi fazendo, foi agindo, foi vivendo a sua vida, sem nenhum parâmetro do reino de Deus. Então a Bíblia diz, em outros contextos também, que Deus não leva em conta esse tempo que você era ignorante, porque você era ignorante, você não sabia, você não tinha o conhecimento. Mas uma vez que você conhece, uma vez que você tem a oportunidade de se ter a vida transformada por Jesus Cristo, uma vez que você tem a oportunidade de conhecer as virtudes do reino de Deus, Pedro está falando assim, olha, fica firme nisso que você tem aprendido, que tem conhecido, e não se amolde às outras coisas, aos maus desejos de outrora. Pô, você tinha desejos, pensamentos, coisas que te levavam para o mal, te traziam prejuízo, vícios. Pô, agora que você já experimentou isso, você vai voltar atrás? Então não, fica firme, sejam obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Ao invés disso, Pedro propõe algo novo. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E aqui, nenhuma brincadeirinha dos santistas, porque está falando santo. Tem gente que fala que Deus era santista, porque fala, sede santos como eu sou santos. Não é santos, sede santo como eu sou santo. Tá? Então, nenhum comentário futebolístico nesse momento. Eu já ouvi muita pregação sobre isso, sobre ser santo. E eu confesso abertamente aqui para vocês que praticamente todas não eram motivadoras o suficiente e talvez não foram claras o suficiente para mim, para que eu pudesse compreender. Eu sempre tive a impressão de que quando se falava isso, esperava-se de mim um comportamento irrepreensível, perfeito,
que é isso que significa ser santo. Não sei se alguém está comigo, se alguém já sentiu isso, né? Fala assim, mas como que eu vou ser santo, né? A gente, ainda mais aqui no Brasil, quando você pensa em santo, você pensa nos santos da Igreja Católica, aqueles, né? Pedro foi canonizado, virou santo. Nossa, você fica imaginando uma coisa inatingível. Então, para mim, isso nunca foi relevante, porque eu não entendia. Parece que era esperado de mim um comportamento que beirasse a perfeição, era isso que significava ser santo, né? Então, mas para entender o que é isso, a gente precisa voltar no versículo anterior. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Eu tinha um comportamento antes de conhecer Jesus. Eu tinha um comportamento. Eu tinha um sistema de valores. Eu tinha os meus limites quando eu não conhecia Jesus. Mas um dia eu conheci Jesus. Um dia, o Espírito Santo passou a viver no meu coração. Um dia, o Espírito Santo começou a falar comigo, mas não em voz audível, mas assim, me deu uma noção, e ele faz assim com todo mundo, eu não sou em nada especial por causa disso, mas ele começou a me dar uma visão do certo e errado diferente, do conveniente e o inconveniente. Algumas coisas que eu fazia, eu já não me sentia mais, não sentia bem fazendo. E eu fui deixando de fazer. A santidade nada mais é do que isso. É você ir se aproximando de Jesus, seu modelo é Jesus, e na medida que Ele vai falando com você, na medida que você se entrega, na medida que você se rende, você vai mudando os seus valores, mudando o seu sistema de fé, de pensamento, sozinho, sem que isso seja forçado, sem que eu precise ficar aqui como pastor, falar, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Não, é uma coisa que vem de dentro, do coração, do convívio, de se aproximar de Jesus. Então, essa santificação eu fui entendendo um pouco melhor. Mas eu não queria ser santo, né? Eu tinha horror de ser santo. O que eu queria? Eu queria ser normal. Ainda mais quando eu tive esse tipo de crise, era final de adolescência. Eu só queria ser normal, não queria ser crente, santo. Isso era ruim, parecia aquela coisa daquele cara limpinho, engomadinho, né? Com aquelas roupinhas, tudo engomadinho, passadinho, golinha, não sei o quê, tal, camisa para dentro da calça, cintinho. Desculpa se alguém não gosta do meu jeito aqui, mas, enfim. Mas era essa sensação que eu tinha de santo. Mas eu não quero ser santo, eu só queria ser normal. Mas aí, sabe o que eu entendi? Que ser normal é estranho. Porque sabe o que é normal? Normal é ter medo. É normal ter medo. Muita gente vive com medo. Normal é passar a noite em claro. Não conseguir dormir, não ter paz. Isso é normal. É o que está por aí. É o que muitos, talvez de nós, ou pessoas com as quais nós nos relacionamos, vivem isso. Normal é o divórcio, é normal. Divórcio é normal. Normal é você viver longe do pai ou da mãe, é crescer sem a presença dos dois. Isso é normal. Normal é você ter um viciozinho aqui, outro ali, isso é normal. Mesmo que isso está te fazendo mal, isso é normal. Normal é ter depressão. É normal. Eu pensei assim, pô, ser normal não é tão legal assim. Porque é isso que esse mundo oferece. É isso que as pessoas normais desse mundo vivem. Angustiadas, ansiosas, apavoradas, com medo, sem domínio próprio, qualquer coisa pega fogo. Isso é o normal. Então, eu acho que não é o normal que eu quero. Eu acho que não é o normal. O normal não está me fazendo bem. Então é uma outra coisa que eu almejo. Bom, enfim. Então o conselho de Pedro é mais ou menos isso. Não se deixe mudar pelos aqueles desejos que você já venceu, que você já conhece, já passou. Aquilo foi uma outra época. Você já está num outro estágio, você já adiantou. Naquela época você
não tinha ciência, você era ignorante. Você já está lá na frente. Não fica voltando, não fica voltando. Tem uma citação do próprio Pedro, na segunda carta, na segunda epístola, você não precisa ir lá com a sua Bíblia, a gente vai projetar aí. Mas Pedro fala sobre isso, sobre voltar àquele sistema antigo, de uma forma, agora eu diria meio nojentinha, assim, tá? Então se prepara, porque não é... Mas ele está querendo dizer o tanto que é ruim você ficar voltando atrás. Pedro diz assim, no capítulo 2 de 2 Pedro, ele fala assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Se você está voltando atrás, você está patinando, você está voltando às práticas que você tinha antes, é pior do que quando você era ignorante. Pedro está falando isso, ele está sendo um pouco duro aqui com a gente, né? Aí ele fala assim, ó, essa situação confirma que é verdadeiro aquele velho ditado, o provérbio, o cão voltou ao seu vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É assim que ele está comparando, é como, sabe, o cachorro voltou ao seu vômito, é mais ou menos o que acontece quando você se deixa moldar pelos desejos de outrora e vai voltando atrás. É pior do que a situação inicial, que era a situação de ignorância. Bom, hoje eu descobri que eu não quero ser normal, eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Eu descobri isso nessa caminhada, e muitos de vocês já descobriram isso também. O santinho para mim, ser santo para mim, não é ser santinho, naquele sentido velho da minha compreensão. É eu me aproximar cada dia mais de Jesus, conhecer o que Jesus tem para mim, o plano dele para a minha vida. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. É essa a esperança que eu tenho. É essa a esperança que Pedro está falando para aquele povo. Então, é óbvio para mim que se eu quero resultados diferentes, eu tenho que agir de forma diferente. Se eu quero que minha vida tenha resultados diferentes, eu preciso mudar o jeito que eu vivo a minha vida. É óbvio, isso não precisa ser muito inteligente para descobrir. E é óbvio que algumas decisões que eu preciso tomar vão me custar alguma coisa. É óbvio. Qualquer coisa que você for mudar na sua vida vai te custar alguma coisa. A gente falou aqui essas semanas passadas sobre o exercício físico, sobre perder peso, etc. É uma coisa custosa, mas se você quer um resultado, você passa, se submete e você tem o resultado que você espera. É assim com as nossas coisas, com a vida espiritual. É óbvio que às vezes vai custar. Entre uma festa, pô, esses dias a gente teve o testemunho do Gabriel aí, né? Que era muito chegado em rave, não sei o que e tal. Pô, uma hora você tem que tomar uma decisão. Está lá, aquela coisa brilhante, colorida e tal, que você sabe para onde aquilo pode te levar. E do outro lado tem assim, pô, vou para casa, assistir o Jornal da Noite e dormir. Você tem as duas coisas diante de você. E lógico que uma coisa colorida e brilhante, cheia de música, é mais atraente. Tem uma hora que você tem que tomar uma decisão difícil. Ninguém está falando que vai ser fácil. Mas se você quer o que não é normal, se você quer um outro reino sobre a sua vida, é isso que Pedro está falando aqui. O problema para a gente é que criou-se uma teologia da felicidade constante. O que é essa teologia? É uma teologia que se prega que, assim, o crente só tem alegria e felicidade, não tem problema. Se você tem problema, há algo errado com você, na sua fé. Presta atenção, se você tem algum problema de saúde, eu não estou pregando, tá, gente? Eu estou tentando ser irônico. Se você tem algum problema de saúde ou financeiro, alguma coisa está errada com você, com a sua fé. Porque se você tiver fé, se você é um cristão,
tudo vai ser um mar de rosas na sua vida. Alguém já ouviu isso? É só ligar a televisão. Liga a televisão ou rádio, você vai ouvir essa teologia na vida do cristão, tudo dá certo. Então, assim, é uma teologia que desmente o que Jesus falou, né? Que nesse mundo a gente vai ter aflições. Não, mas isso que Jesus falou não é importante. Importante, quer dizer, você pode trocar isso por alguma coisa também, grandes ofertas, você pode doar o seu carro para uma igreja dessa e aí sua vida vai ser uma maravilha. É essa teologia que às vezes nos atrapalha. E essa teologia não funciona, e essa teologia não é real, porque se a gente olhar para esse povo aqui, do primeiro século, coitado, gente, judiação. Não tinha o que comer, não tinha água para beber, não tinha roupa para vestir. Tinham que viver com medo, apavorado, podendo morrer a qualquer momento. E a teologia da felicidade, da prosperidade, do sucesso o tempo todo? Não valia para o apóstolo Pedro, não valia para o apóstolo Paulo, ou para aqueles cristãos ali do primeiro século? Claro que valia. Claro que não essa teologia da prosperidade, a teologia da esperança. Porque eles não eram prósperos, eles não tinham saúde e ainda assim eles tinham esperança. Bom, então, se a gente está nesse mundo, se a gente conheceu Jesus, se a gente conhecer um reino de um outro mundo, se nós não somos desse mundo e a gente está conhecendo esse reino, nós precisamos passar a viver as virtudes desse reino. Acreditar nas coisas que são ditas nesse reino e tornar isso a nossa prática diária. Então, aqui na capela, a gente gosta de ensinar desde os pequenininhos essas virtudes, que são as virtudes do reino. Então, se você já teve a oportunidade de vir numa programação do Que Demais, esse último domingo, tivemos o Que Demais aqui. Qual que era a virtude do mês? E o que é respeito? Mostrar com palavras e atitudes o quanto os outros são importantes. Agora já pode, mostrar com palavras e atitudes o quanto os outros são importantes. Isso é uma virtude de quem vive num outro reino, quem não é desse mundo aqui, respeitar as pessoas. Eu dei uma série de exemplos de falta de respeito aqui semana passada, né? Se você vive nesse reino, se você almeja esse reino de Deus, você tem outro tipo de virtude na sua consciência, é uma outra forma de pensar, respeitar as pessoas. A outra virtude do Que Demais? Gratidão, mostrar aos outros que você percebe o quanto eles te ajudam. Gratidão é uma virtude quase extraterrestre hoje em dia. As pessoas normalmente não são gratas, o normal não é ser grato. No reino, a gente aprende a ser grato. E a gratidão é contagiante. Sim. Sabia que você ia entender. Contentamento, outra virtude que a gente ensina para nossas crianças e a gente aprende junto com elas. Contentamento, decidir ficar feliz com o que você tem. Essa é uma virtude extraterrestre. Extraterrestre. Não tem ninguém quase contente com o que tem. Todo mundo está insatisfeito com o que tem. É uma virtude desse reino, extraterrestre. É uma virtude do reino de Deus. Você viver contente com aquilo que você tem. Viver dentro das suas possibilidades. E não ficar almejando o que fulano tem, ou que aquele outro tem, o carro do outro, a viagem do outro, a casa do outro, a roupa do outro, da outra. Viver contente, isso é uma virtude desse reino, que você vai exercitando diariamente, um pouquinho a cada dia, você vai se tornando, agora eu vou fazer aspas, santo. É o processo da santificação. Você vai vivendo uma fé, como a gente disse na semana passada, anormal, nesses termos de normalidade, e vivendo virtudes anormais em comparação com o que acontece à nossa volta. Então, Pedro e Paulo, no meio daquela luta difícil, continuaram crendo no que eles criam e vivendo essas virtudes.
Se você for assistir o filme de Paulo que eu recomendei, você vai ver que os cristãos não tinham nada e eles repartiam o nada que eles tinham com os outros. Eles viviam escondidos, mas acolhiam os órfãos, as viúvas, eles recebiam, eles cuidavam, eles alimentavam, eles compartilhavam qualquer coisinha que eles tivessem. No meio daquela circunstância caótica, louca, assustadora, eles viviam a fé e a virtude que eu e você podemos viver hoje. Eu e você podemos viver hoje. Amém? Gostei do amém. Amém. Nós podemos viver hoje. Isso não era só para aquele século lá. Então a minha pergunta para você hoje é: quais áreas da sua vida Deus está te chamando para fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo? Não precisa levantar a mão e falar, pastor, eu quero responder. Não, não precisa fazer isso. Pensa, qual área da sua vida você poderia, que Deus está te chamando para alguma coisa, para agir de uma forma diferente do que você tem agido? Qual área da sua vida? Ou quais áreas da sua vida Deus está te chamando para agir de uma forma diferente? Para ter um pensamento num outro reino, para ter as virtudes desse reino, para ter a prática de vida desse reino que não é desse mundo. E Pedro segue dizendo, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. Portanto, ser santo não é o caminho para conhecer Jesus, mas conhecer Jesus é o caminho para a santidade. Dá para entender? Dá para entender? Você não precisa ser santo. Aliás, nós somos pecadores quando nós conhecemos Jesus. Nós não somos nada parecidos com os santos. Ser santo não é o caminho para você conhecer Jesus, mas conhecer Jesus é o caminho para a santidade. Pedro não se manteve fiel à sua fé e às virtudes para ter uma vida tranquila. Paulo não se manteve fiel à sua fé e às virtudes para ter uma vida sossegada. Pelo contrário, a fé desses homens os fez sofrer. Mas eles se mantiveram fiéis a Deus para que Deus fosse glorificado através deles, para que a obra desse reino fosse feita através deles, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, conversando sobre Jesus. Porque se eles tivessem desistido, a gente não estava aqui. Se por causa dos problemas, Pedro tivesse falado, para mim deu, cansei, está demais. Paulo também, está lá preso, condenado, não, para mim deu, não estou vendo o milagre, cadê o milagre? Cadê a prosperidade? Cadê? Eu desisto. Se esses homens tivessem feito isso, a gente não estava aqui conversando. E você e eu não teríamos sido salvos por esse Jesus. A gente não teria conhecido a paz que a gente conhece hoje. E as virtudes que a gente vive e tenta viver e ensinar para os nossos filhos, se esses homens tivessem desistido. Então não é para o conforto material que a gente faz o que faz. A gente faz isso porque a gente participa de um outro reino. A gente busca fazer a vontade desse Deus. E eu não sou forçado a cumprir essas virtudes. Eu não sou forçado a fazer as coisas. Ninguém aqui é forçado. Você não é obrigado a não mentir. Eu não vou cobrar isso de vocês. Eu não vou acompanhar você durante a semana para saber, será que ele está falando a verdade? Não é assim que a coisa funciona. É um processo de dentro para fora. De dentro para fora. Santidade não é uma mudança de comportamento, santidade é uma transformação no espírito. É
uma transformação, é de dentro para fora. Você, conhecendo Jesus, você não quer magoar aquele que te salvou, aquele que pagou um preço muito caro, como Pedro acabou de dizer aqui. Não foi à toa, não foi por uma conversa de WhatsApp que Deus te perdoou, foi dando o filho dele para morrer numa cruz, para ser zombado, cuspido na cara. Foi esse o preço da nossa liberdade, da nossa salvação. Então nós vivemos hoje para glorificar esse Deus. Quero terminar com um texto, versículo 22, até o fim. Pedro diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Essa é a maior de todas as virtudes. Paulo diz isso, né? O amor é o maior de todas as virtudes. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Vamos orar? Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de cada um de nós, que às vezes, pelas circunstâncias que estamos vivendo, temos a ousadia de fraquejar na nossa fé e achar que o Senhor não está mais com a gente. Quando a gente para pensar, isso é uma vergonha para nós, Deus, porque nós já passamos disso, a gente já te conheceu, já experimentou, e às vezes a gente fica voltando ao vômito, voltando às práticas do passado, que já não deram certo no passado, não vão dar certo agora, Deus. Então, em nome de Jesus, nos dá essa confiança, muda a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, Pai, para que a gente pare de correr atrás do vento, mas a gente persiga, Senhor Deus, diariamente o Teu reino, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Porque essa é a única diferença que a gente vai fazer nesse planeta, a única diferença que a gente vai fazer para os nossos filhos, se entendermos isso e praticarmos isso. Então, Deus, eu oro de todo o meu coração, seja feita a Tua vontade na minha vida, seja feita a Tua vontade nessa igreja, no coração de cada um que decidiu Te seguir. Que a Tua vontade, Senhor Deus, prevaleça. E que conhecendo essa vontade, Senhor Deus, a gente possa experimentar o que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem, a Sua boa, agradável e perfeita vontade, que a gente possa experimentar isso nas nossas vidas. Mas nos ensina, Pai, a palavra de hoje nos ensina a ficar firmes, independente das circunstâncias que nos cercam, que a gente possa levantar a cabeça e ter esperança sim. Amanhã é segunda-feira, vamos sair da cama com esperança de que nós pertencemos a um outro reino. Quem cuida de nós é o Senhor Deus, Criador do universo, que enviou o Filho dele para se sacrificar por mim, por cada um de nós, transformar as nossas vidas, mudar o nosso espírito, mudar a nossa mente, que nós tenhamos essa consciência na nossa semana, Deus, a cada dia da nossa semana, para que o Seu nome seja glorificado e o Seu reino expanda por toda a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, feliz Dia das Mães mais uma vez. Semana que vem a gente está aqui com o 3º capítulo dessa série. Vão com Deus.